tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento, relacionamentos. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinin. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Motivada para esse episódio? Muito. A pergunta é porque a gente vai voltar naquele nosso formato de mitos e verdades, que a gente ficou algumas semaninhas sem fazer, mas a gente sabe que vocês gostam, a gente vê nos views. Motivação é o nosso nome do meio, né, Luciana? Exato. A gente até pensou nesse episódio. A gente vai falar então os mitos e verdades sobre motivação, esse negócio que hoje em dia todo mundo tem, finge que tem, se Trabalha cobra por enquanto não eles ter, dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Ai, gente, durma enquanto eles dormem, sério. Durma enquanto eles trabalhem, Exato, se puder. se possível, exatamente. Mas então, Carol, acho que vamos para a primeira grande verdade ou mentira sobre motivação. Querer é poder. Ai, cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu li uma vez uma reportagem muito legal de um... Eu esqueci o nome dele. Ele era um corredor de Fórmula 1. Isso faz muito tempo. Páginas Amarelas, da Veja. Aham. Que ele falava assim, a melhor coisa da vida é você poder e não querer. A pior coisa da vida é você querer e não poder. Que ele falava de quando ele perdeu o movimento das pernas no acidente. Então ele falou assim, o quanto ele começou a pensar no que ele podia fazer, no que ele não podia mais fazer, mas que ele queria. E assim ele foi adaptando o tal do mindset dele Ai, sim. dentro dessa lógica e começou a trabalhar mais questões de disciplina. E hoje ele é atleta de uma outra modalidade para esportiva, assim. Bem interessante. Eu não acho eu acho que o poder é muito mais complexo. Eu acho legal você querer coisas, mas o querer envolve você se envolver num processo de alcançar coisas. Eu acho que o querer, como tudo começa com querer alguma coisa, né? Motivada Sim. é o que vai te dar o impulso, né? Agora, poder tem uma série de outras circunstâncias, assim, né? Eu não sei se a gente pode tudo que a gente quer. Exato, Né? É aquela história, às vezes eu ouço as pessoas falando, mas eu tenho que trabalhar. E aí eu brinco, tu não tem que trabalhar. Tu pode roubar, tu pode casar com um cara rico, né? Tu Sim. não tem que trabalhar. Mas, se eu quero certos resultados, e se eu busco certas coisas e quero viver uma vida em sociedade, eu preciso fazer certas coisas, né? Acho que as regras morais a gente entende como você não poder fazer tudo o que você quer, mas não necessariamente é uma coisa ruim. Eu acho que quando a gente fala querer é poder, muitas vezes a gente alimenta aquela vozinha que muitos nós temos de que você sempre pode dar um pouco mais. Sim. Porque às vezes que você ouve o querer é poder, pelo menos da minha experiência, nem sempre é uma coisa positiva. É uma coisa te lembrando que tu sempre pode dar um pouco mais. Eu não sei se Sim. isso é bom. Aham. E eu acho que daí a gente trabalha também com dois extremos, né? Vamos falar, por exemplo, de questão de vulnerabilidade social, coisa assim. O querer é poder. Daí tu pega aquelas histórias de superação de alguém que, porque nasceu na favela, não sei mais o que, e todo mundo aplaude e tal. Mas é aquele negócio. E daí tem o outro lado da esfera, que não, porque se a pessoa nasceu ali, ela sempre vai estar envolvida com crime, ela... É uma balança muito delicada de Eu acho de assim, lidar, né? eu acho que a gente corre muito risco de cair naquele papo que a galera tem discutido bastante da meritocracia. Exato. Eu acho isso bem complicado, porque a meritocracia, geralmente, quem acredita é quem já teve um empurrão ali, né? Quem já cresceu numa família mais Sim. legal, quem teve um pouco mais de condição financeira. Eu vejo por mim, na psicologia, um monte de curso é muito caro. Se eu não tivesse, no começo, os meus pais podendo me ajudar, será que eu teria chegado onde eu tô hoje? Será que levaria o mesmo tanto de tempo? Será que... Sabe? São coisas que tu não pode acreditar. A meritocracia porque eu estudei, pode ser. Sim. Mas as condições que eu tive pra isso não foi exatamente É o mérito. ponto de partida, né? Uma vez eu já vi uma comparação muito boa sobre mulheres no mercado de trabalho. Que, não, porque é meritocracia, porque homens e mulheres são iguais, não sei mais o que e tal. Sim, só que daí tu coloca o cara pra saltar lá no meio da pista, daquelas pistas redondas, né, no caso. Ele tá lá no meio da pista, a mulher tá um pouquinho atrás, com um monte de obstáculo, que é maternidade, coisa assim. Então, assim, o querer é poder, tu tem outras responsabilidades que... É muito relativo. É muito relativo, né? E uma que vai nessa linha, até que eu ia botar... Eu vou botar perto porque é uma lógica mais ou menos a mesma, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Por aí. Tá. Cara, if you can dream it, you can do it. Exato, essa Meu, não, eu também acho que não, assim, eu acho que tem pessoas, tipo um Jeff Bezos da vida, um Elon Musk, que te passam essa impressão Sim. de que seu sonho eu posso ter. Só que são 4 pessoas que conseguem fazer isso no mundo, né? E hoje com a internet, assim, eu sei que parece uma viagem, mas se tu parar pra pensar, a internet é uma bênção e uma desgraça. Sim. Tem muita gente que entra nesse sonhar e acaba, acho que nunca teve tanto acontecendo golpe cibernético.
de criptomoeda, de esquema Porque de todo pirâmide. mundo quer uma Porque coisa fácil, né? todo mundo sonha. Eu não sei se tu lembra, há muito tempo atrás, quando esses esquemas de pirâmide começaram a aparecer, né? Essas coisas de, enfim, não vamos citar marcas, mas geralmente essas marcas que trabalhavam com isso traziam revistas e só mostravam as pessoas supostamente bem-sucedidas e ricas dentro da marca. Ah, o cara que morava numa casa gigante com uma BMW. Eles não falavam da galera que tava começando a montar o seu negócio e que tava no Faliam, processo e quanto é. tempo isso levou. A gente sempre diminui a parte mais importante que é o processo. Exato. As pessoas querem o antes e o depois. Elas sonharam e daí elas já têm. E eu acho que os filmes colaboram um pouco com isso, porque tá tudo compactado em 2 horas, né? Sim, eu sempre brinco que às vezes eu queria que a vida tivesse, assim, algumas coisas tivessem o tempo de um videoclipe, tipo 3 minutos e 40, 4. Sim. Mas não é, e eu acho que quando a gente vai nessa, se você sonha, você pode, claro, tem duas coisas. Se tu tem uma tal da motivação intrínseca, que é algo que vem de dentro, que você quer fazer pelo prazer de fazer, lá, isso é uma coisa. Talvez se você sonha, você pode fazer. Mas, se tu tem uma motivação meio idealizada, e aí tu compra muito essas coisas, literalmente sonhos, que tu vai ficar rico rápido, que tu vai ser reconhecido Tu só rápido. olha o final, tu não olha o processo, né? Exato. Aí eu acho que é o jeito que tu vê essa afirmação. Eu acho que sim, se tem uma coisa que tu quer, tanto que assim, se tu parar pra pensar, as pessoas se preocupam quando elas vão ficando mais velhas com uma das 3 coisas ou as 3: status, reconhecimento e dinheiro, né? Se tu trabalhar por dinheiro, exclusivamente por dinheiro, a maioria das pessoas não é satisfeita na vida. Porque o dinheiro leva tempo pra chegar, tu leva aí, no Brasil, por exemplo, vai levar um mês pra receber o teu dinheiro, e quando tu vê quanto te tiram de imposto, te detona ainda mais. E daí tem todo outro negócio, que às vezes a gente fica de cara quando sabe que, sei lá, o Nicolas Cage tá cheio de dívidas, o Robert De Niro. Tipo, pô, os caras ganham horrores, como é que os bichos têm dívida? A partir do momento que tu ganha mais, tu tem um certo estilo de vida, tu começa a gastar Quanto mais tu ganha, mais tu quer gastar. Exato, e assim, e às vezes nem que tu quer gastar, mas às vezes pra manter ali, pra se manter no E a tua círculo, vida muda, né? né? Tu vai ter outros círculos, outros papos, outras. Infelizmente, a gente é um ser dependente de grupo. Então a gente vai. Não é uma coisa meio assim do Lobo de Wall Street? Sim, Lobo de Wall Street, a Mulher Maravilha 84 também tem isso. Eu acho que as pessoas não gostaram do filme porque elas não entenderam em qual contexto o filme estava passando. Década de 80, onde a globalização é bem interessante. A maioria das pessoas não gostou porque não tem cena de ação bastante como o primeiro tem. Ah, tá. Mas a ambientação e o papel do Pedro Pascal de ser o cara que quer enriquecer rápido e de vender sonhos na TV, quando começou aquela história de teleevangelização, de 0800, que foi ali que isso era febre. Ali foi o início dessa coisa. O início não, tinha outros veículos, né? Mas com essa coisa da globalização e da tecnologia, tudo parecia mais possível, né? Tinha uma pessoa na TV olhando pra ti como se te conhecesse, dizendo que tu pode, porque ela conseguiu. E eu acho que a gente falou disso, acho que no episódio sobre reality shows, tal, que tem aquele negócio ainda que todo mundo acha que vai ser descoberto, que vai ficar famoso, que vai ficar rico e que vai ser... E isso é uma coisa super geracional, né? Os nossos pais e os boomers não têm muito isso. Porque eles tinham que se preocupar com sobreviver, com juntar dinheiro, com... E porque eles vêm de uma época que realmente, se tu trabalhasse duro, se pagava, assim, de certa forma. Mas esse era o objetivo, né? O objetivo era trabalhar para pagar contas. A partir do momento que os nossos pais começaram a entender que saiu melhor que encomenda, eles começaram a ganhar mais, eles começaram a ter mais possibilidade, veio tecnologia, veio globalização, veio um monte de coisa... Eles nos ensinaram a correr atrás dos nossos sonhos. Sim. E cada vez mais com a infância e a adolescência sendo industrializada, porque é uma baita de uma indústria, né, para criança e para adolescente, e com as pessoas tendo menos filhos, mais esses filhos são preciosos. Eles são tratados como especiais. Eles são tratados como... Milagre da natureza. Criança montou um quebra-cabeça, nossa, é um gênio do quebra-cabeça, né? Criança é chatinha, não, ela tem habilidades e liderança. Isso me lembra no Friends, quando a Emma fala a primeira palavra dela, gliba, que é não sei o que lá, que proteína, que o Ross fica todo, meu Deus, ela vai ser uma cientista. Não, cara, ela falou uma palavra que nem existe. Nem existe, sabe? Exato. Tô inventando. E isso é uma questão geracional. A gente tem criado muito isso, e aí o que eu tenho observado? A galera mais nova tem uma tolerância muito baixa ao processo de conquistar coisas. Eles acham que tudo é muito fácil, eles acham que comprar... Tipo, eu vi um meme esses dias, né? Quando tu é adulto, tu entende que 5 mil reais a gente não gasta no celular. Sim. Né? Eu acho que a questão da motivação pra galera mais nova é mais complicada. Eles perdem rápido, porque eles querem a resposta rápido e eles não querem passar pela frustração. Eu vi até esses dias uma matéria que falava como esse negócio de entregar celular pra criança, coisa assim,
tá justamente criando uma geração de crianças e daí futuros adolescentes, adultos entediados, eternamente entediados. Porque o negócio de estímulo-recompensa é tão raso que ninguém usa a própria imaginação, ninguém mais consegue se livrar do próprio tédio sozinho. Porque, assim, a criança foi para um lugar com os pais, que é um lugar, um restaurante, sei lá, um lugar chato para ela, né? Não é função do celular ou dos pais ficar entretendo a criança o tempo inteiro. É da imaginação dela, é ali que ela vai imaginar que, sei lá, aquele cachorrinho passando lá fora pode fazer tal coisa, assim. É tu criar histórias na tua cabeça, né? Daí, a partir do momento que tu não precisa fazer isso, porque tu tem um desenhinho barulhento com uma musiquinha e tal, te estimulando, né? Te anestesiando, de certa E aí tu forma, falou. motivação fica aonde? Então, Né? e aí tu falou uma coisa muito importante também, né? Faz parte de um dos deveres do cuidador a ficar atento a ensinar pra criança que ela vai ter que tolerar momentos que não são legais, que ela não queria estar lá, do jeito Sim. que ela conseguir dentro do temperamento dela, mas de também estimulá-la a se virar sozinha. Então, tipo, tédio, ela tem que criar, Sim. ensinar ela essa autonomia do jeitinho que ela entende de pequeno, pra que às vezes vai ser chato e ela vai chorar, ela vai se irritar, mas o celular vai ser sempre uma eterna, como é que eu vou dizer assim, uma chupeta, né? Sim, aham. Tu nunca tira. E o que é pior, eu não sei se tu assistiu aquele Dilema das Redes. Sim, aham. Quando eles explicam que o desenho do celular, a cor das coisas, os aplicativos, É eles são tudo desenhados pra tu feito. não desgrudar deles, tu pensa, se pra gente adulto é difícil desgrudar, Imagina que pra agora uma a gente já criança, né? desenvolveu problemas novos, né, de não dormir por causa da luz da tela, tem um monte de coisa acontecendo. Imagina pra uma criança. E a gente acha bonito dizer, ah, é porque a criança já nasceu com o celular na mão. Não. Porque a criança já entende mais fácil. Cara, provavelmente deve ter estudo sobre isso, eu não li, Mas são algumas habilidades que ganham e algumas e habilidades que aí muitos perdem, né? pais usam a justificativa de, ai, mas não tem como. Porque, cara, tem como. Como que se Só que isso fazia vai até 20 envolver, anos atrás, só que né? isso vai envolver você ter que tolerar o desconforto de sentar, prestar atenção e repetir. E nós também não queremos, a nossa geração mesmo, a galera dos 40 Aham. que agora tem os seus filhos, também não tem muito saco. E isso Porque a gente pode. aprendeu isso também. E isso pode gerar um problema de automotivação. Muito provavelmente, porque tu fica ali apertando o botãozinho da dopamina e da serotonina, tendo a recompensa. Porque se tu parar pra pensar, eu vi um TED Talks incrível, eu tenho que achar de quem é. Que a mulher que tava dando a palestra, ela falou, os aplicativos têm um propósito único, que é atender a nossa necessidade de ser ouvido. Uhum. E eu achei sensacional, porque eu comecei a pensar, todos os aplicativos que a gente tem, deve ter sido um cara que pensou, meu, não seria o máximo se desse pra pedir comida pelo celular? Sim. Meu, não seria o máximo a gente saber quanto custa o restaurante? E foi assim que foi acontecendo. A necessidade que a gente tinha de ser escutado foi formando aplicativos. Aí pensa, tu não passa mais por frustração nenhuma. Não, Netflix, né? Tu não precisa esperar uma semana pra ver o próximo episódio. Algumas séries ainda saem nesse Sim, formato, e a gente já mas não gosta, tem gente que reclama. tem gente que espera sair tudo pra depois Exatamente. assistir. Tu vê, eu não sei se tu lembra, mas quando o iPhone surgiu em 2007, tinha uma propaganda que era There's an app for that. Tem um aplicativo pra isso. Sim, eu lembro disso. E é bem isso, Tudo. assim, o nosso mundo tem um aplicativo pra isso. Qualquer necessidade que tu tem. Inclusive, pra galera que não consegue dormir, tem aplicativos Pra monitorar relaxar, sono, pra relaxar. Sim, eu acho, vai ser isso. A gente vai ter tanta coisa pro bom e pro ruim. Mas tu tá certíssima. A gente acaba ficando mais entediado, consequentemente menos motivado. Tudo parece que dá mais trabalho. E aí o medo que a gente tem de dar errado, ou de não conseguir, ou de ser um fracasso, vai enterrando a tua motivação ainda mais. E aí tu vai ficar no conforto da tela, do videogame, do aplicativo, do YouTube, sei lá. E a tua motivação é só apertar o próximo botãozinho. Nem às vezes nem é motivação, já é não um motivação, né? É um condicionamento. condicionamento, é verdade, porque é tão automático que tu nem tem mais tanto prazer com aquilo, talvez, Exatamente. né? Outra frase que daí entra ainda nessa ideia, que tu até já citasse, né? O dê o melhor de si. Eu entendo, eu vejo ela, antes de tu falar qualquer coisa, eu já vejo ela como um pouco problemática, porque ela dá a frustração que, assim, tu deu o melhor de ti e ainda tu não conseguiu, a culpa é tua. E quem que te falou que tu não tava dando o melhor de ti? Exato. Ou tipo, se tu não conseguiu é porque tu não tava dando o melhor de ti. Não, cara, tu tava, mas... Eu acho que tem, assim, a gente tem uma ideia muito errada, especialmente em sociedades ocidentais, né, de que nunca é bom o bastante o que tu faz. E as pessoas acham bonito dizer, eu sou assim porque o meu pai ou a minha mãe eram muito rígidos. Então, se eu sou a pessoa bem-sucedida que eu sou, é porque me cobraram. Romantizando o perfeccionismo e romantizando essa frase. Dei o melhor de si. Primeiro, quem que te falou que eu não tô dando? Segundo,
essa autocrítica de eu não tô dando o melhor de mim, é tu mesmo que tá fazendo uma avaliação sabendo que tu podia fazer mais? Ou já é uma coisa que alguém plantou na tua cabeça ao longo da tua vida que tu sempre tá em dívida, né? Exato. Essa ideia do dar o melhor de si, uma outra coisa, esses dias tinha um meme de vestir a camisa da empresa, né? Eu acho uma frase baita sacana. Sim. Porque tu não vai ganhar mais pra vestir a camisa da empresa. E o acordo básico entre você e a sua empresa é, em troca de dinheiro, eu faço coisas que eu sei fazer pra você, né? O vestir a camisa da empresa, eu acho um problema. Essa cultura corporativa que tu sempre pode dar um pouco mais, dar o melhor de si, e aí as pessoas normalizaram isso com milhões de feedbacks, com um monte de avaliação, o que de verdade não é ruim, medir a temperatura das coisas. Mas ao mesmo tempo, pra ideias corporativas de te motivar, cara, olha aqui, ó. Pra mim é a velha história do escritório que tem videogame, mesa de ping-pong, café. Gente, empresa que coloca café como benefício, assim, tipo, vem trabalhar com a gente, tem café, eu tenho. Não, tu tem que ter um salário justo, né? Enfim. Ou coisas assim, ó, eu acho, as pessoas não percebem, mas, por exemplo, tem alguns lugares que tem cerveja no trabalho, né? Tu pode pegar, sei lá, tá. Eu não sei até onde que isso é uma baita de um cavalo de Troia, assim, pra tu te sentir mais em casa, mas daí tu também fica mais. Exato. Mas daí, entende? Assim, por que que o teu trabalho tá virando extensão da tua casa? É o que muita gente reclama do home office agora. Porque tem muita gente que não consegue fechar a porta do escritório e sair ao meio-dia e entrar às 2. Às vezes tu mora num apartamento que, cara, tem um quarto, uma sala, uma cozinha, e tu mora com 2 pessoas e não tem onde tu ficar. E aquilo tudo. E aí tu tem que estar motivado. Sim. E aí, com vamos filhos fazer em casa, né? E daí todo mundo romantizando, inclusive, E o daí o que próprio home office. E o que aconteceu na pandemia? Vamos fazer 1.200 lives por dia pra motivar as pessoas. Cara, Não, deixa a galera trabalhar, né? exatamente. Até nessas ideias de, dê o melhor de si e tal, né? Que tá tudo na tua cabeça, que basta tu te motivar. Eu vejo muito desses programas que eles dizem que é em busca de saúde, mas geralmente em busca de emagrecimento, né? Quilos Mortais, por exemplo. E a gente falou da solução fácil, né? Porque quem vai no Quilos Mortais, não sei se quem já assistiu, é um reality que passa na Discovery, no Chelsea acho também, né? E são pessoas com mais de 200 quilos, né? Um grau de obesidade super mórbido, e assim, e todo mundo vai porque quer fazer a bariátrica, porque acha que a bariátrica vai ser... Só que assim, o próprio médico que faz lá, eu acho engraçado que ele tem um estetoscópio dourado agora, né? Eu acho engraçado ele é bizarro. Ele é bizarro porque eu não sei nem se ele consegue operar. Eu teria medo de passar na mão dele. Ele é todo velhinho, senhorzinho. Eu acho que ele só aparece e é toda uma equipe ele é que só faz. o host. Exato. Sim. E ele sempre fala assim, que a pessoa antes de passar pela cirurgia, ela tem que provar pra ele que consegue administrar a questão da própria alimentação. Que ele falou, não adianta eu fazer uma bariátrica e depois você voltar pros mesmos hábitos. Eu acho isso bem... É um cuidado interessante, tanto é que o último que eu assisti ele mandou o casal pra terapia, enfim, foi bem... É um trabalho multidisciplinar também, mas querendo ou não, joga muito na motivação da pessoa, assim, a única coisa que ele fala é, se tu não melhorar, tu vai morrer com 40 anos, sabe, uma coisa assim, essa é a tua motivação, o medo da morte. Às vezes né, mas o problema mas eu acho penso, assim... a pessoa já não sabia disso? Então, é que daí é muito recente esse negócio de tratar a obesidade como, isso é falta de vergonha na cara, tem que fechar a boca, é ou não é, ou tu faz... Ninguém entende como uma doença, né? Doença até psicológica, tem um preconceito da pessoa ser relaxada, da pessoa não se cuidar, não se amar e tal. Eu já dei a minha opinião aqui sobre o que eu acho de orgulho gordo, eu acho que tem umas coisas aí que a gente precisa pensar, e me sinto no direito de falar porque tenho problemas com peso, fiz bariátrica e tal, mas eu acho assim... A questão do gordo raramente é a comida pela comida. Geralmente as pessoas que... eu nunca tinha prestado atenção que eu comia mal. Elas emagrecem rápido e elas mantêm. Agora, quando a comida pra ti é outras coisas, aí tu tem que ver. Porque a comida não é só combustível. É afeto, é um alívio, é uma forma de encarar coisas. Exatamente. É uma forma de amor pra algumas pessoas. Enfim, culpa. Tem um monte de explicação muito individual pra cada coisa. As pessoas... têm dificuldade de falar isso, têm dificuldade de lidar com isso, e daí elas fazem ameaças tipo, ou você para, que é a mesma lógica de 30 anos atrás. Sim. Fecha a boca, senão tu vai engordar. Não é que tá errado. De fato, é isso que tem que fazer. É uma matemática. Sim. Mas tratar isso como matemática raramente motiva uma pessoa gorda a perder peso. Sim. Né? Tipo, ou emagrece ou whatever. É que nem, às vezes, é questão de parar de fumar. Aquele negócio, todo mundo sabe que fumar faz mal, que dá câncer, que dá vários problemas cardíacos, blá blá blá. Só que assim,
parece que tem gente que, assim, enquanto aquela pessoa não levar um susto grande, Uhum. Sim. e às vezes leva o susto e mesmo assim não se motiva também, né? Então, aí de novo, eu acho que quando a gente tem essa coisa de recorrer à substância ou recorrer a algum vício mesmo, né? Uhum. Compra, jogo, Sim. pornô, sei lá, Uhum. é a evitação de uma outra coisa que tu tem que lidar. É, Uhum. sabe? Mas algumas pessoas não sabem nem expressar as próprias emoções. Imagina entender que ela tá Uhum. fugindo de alguma coisa. E às vezes ela não quer entender, porque ela tem tanto medo de ficar sem aquilo ali que talvez ela ache que ela não vai dar Uhum. conta. Então a questão da motivação pra comida, eu acho que assim, geralmente ela vem ou de um modelo, que a gente chama de motivação extrínseca, que vem Aham. de uma pessoa, algo que tu viu, alguma Sim. coisa de fora pra Que tu dentro se identificou, no caso, né? Que eu poderia ser essa que de alguma pessoa. forma te Uhum. deu um estalo pensando, eu poderia fazer diferente, eu consigo, Uhum. porque eu tenho algo pra me comparar, pra me Uhum. relacionar. Ou intrínseca, pelo prazer. Tem muita gente que gosta de comer saudável e academia por prazer. Não é Uhum. exagerado, não é disciplina. Não. A pessoa, tu vê que ela tem prazer naquelas coisas. Isso é uma motivação que vem de dentro. Uhum. Ela faz para ela se sentir daquele jeito. Pessoas que têm problema com comida geralmente tem uma questão aí mais profunda pra trabalhar, né? Mas eu acho que o maior erro com pessoas, até no próprio Quilos Mortais, eu não sei se você já percebeu, a maioria das pessoas que entram nesse show, elas têm um perfil muito parecido. Elas se Sim. vitimizam, Aham. elas são bastante. Parte disso é o sedentarismo, né? Porque tu vai Uhum. ficando mais letárgico, o peso também, tudo dá muito trabalho e tal. Mas elas têm uma coisa de uma síndrome de injustiça. Sim. Elas É tudo querem culpa de fazer outra coisa. Uhum. elas querem fazer a bariátrica porque elas não querem passar pelo processo. Porque tem histórias de pessoas com 200 quilos que perderam peso sozinhas. E se tu Uhum. parar pra pensar, é até melhor. Porque a pele vai Sim. voltar mais. Tem um monte de outras consequências. É muito drástico o que uma cirurgia bariátrica faz, né? Uhum. Mas tu tem que ter. Enfim, a maioria das pessoas faz, pode não admitir, mas faz porque não consegue encarar o processo frustrante que é dizer não, fazer Uhum. sacrifício, reduzir coisas, talvez parar de fazer outras coisas, Uhum. porque a gente talvez não E tolere às ou tem outras vezes é histórias. aquele negócio, tem várias histórias de emagrecimento, até vou citar de novo aquele filme A Maratona de Brittany, que Uhum, quando ela começa, ela vai no médico, ela descobre que ela tá com triglicerídeos altos, colesterol, não sei mais o que, ela tá. Se tu olha, assim, ela não tá uhum, obesa, mas ela tá um pouco acima do peso. Mas ela reconhece ali que o estilo de vida dela, realmente, pra uma pessoa de 20 e poucos anos, Ó, mas um poderia ser outro. melhor, sabe? Mas daí o que que acontece? Ela começa a correr, começa a se alimentar melhor, tal. E daí quando ela começa a ver na balança o resultado, ela se sente super motivada e ela continua. Só Uhum, que daí aquilo ali virou uma obsessão porque quem já passou por processo de perda de peso ou até de ganho de peso, quem uhum, precisa ganhar, né, massa magra e tal, sabe que uma hora vai estabilizar. Até porque assim, sei lá, se tu tem 70 quilos e 1,60 m de altura, vai chegar num um peso ali que platô, não é né? nem saudável, Sim. ou que daí tu pode até melhorar, mas tu vai perder com menos velocidade, né? Uhum, E às vezes a pessoa que se sente super motivada esbarra nessa frustração, uhum. né? E daí parece que ali já perde toda a motivação, ou se motiva na frustração, de certa E aí forma. tem uma outra coisa que é aquele pensamento tudo ou nada, né? Ou eu faço É. certo ou eu enfio o pé na jaca, que também é Uhum. comum, por exemplo, pra quem tem problema de peso. É difícil encontrar esse equilíbrio Uhum. de que você não precisa fazer 100% da dieta. Pode fazer Sim. 80, pode fazer 70, Uhum. né? Eu acho que quando a gente fala, eu lembro, agora tô falando, eu me lembrei da Bridget Jones, Uhum. que na verdade pra mim, ela não tava querendo emagrecer e ser melhor pra ela. Ela Ela tava de saco queria. cheio, aí ela queria muito perder peso, Ela mas assim queria como ser ela atraente perdeu, pros caras, eu acho. então, exato. E que é uma neura muito comum, né? Pô, se a gente pensar que a ideia de padrão de beleza, ainda mais pra mulher, é algo completamente inventado pra vender Sim. coisas, Tu viu essa semana que saiu o negócio que a Vogue inventou a celulite? sim. Uhum. E eu super acredito, Sim. porque depois teve um mito de que, porque antes, quando a alimentação era menos processada, não tinha celulite. Gente, a Não, é galera uma comia questão banha. genética. É uma questão genética. Sempre houve e teve momentos que a celulite não era uma coisa feia, era parte, né, da mulher. E a gente nunca leu a Vogue e, no entanto, recebemos todos a Sim. mensagem de que Uhum. você precisa gastar milhões em tratamentos estéticos Pra para não não ter ter furinhos um. na bunda. Uhum. É verdade. E ainda nessa onda ali, a questão da motivação, né? Não sei se tu já assistiu aquele
Perder para Ganhar, The Biggest Loser. Não, ainda. Ah, já, Que é já. aquela Meu, competição. eu acho Aquilo meio lá, constrangedor aquilo. aquilo lá, quando tu assiste a primeira vez, parece várias histórias motivacionais, de superação, de gente que encontrou prazer em subir 10 andares de escada, coisa assim. Só que uns anos pra cá saíram umas denúncias, né? Sim, eu De vi. bullying nos bastidores, de incentivar a bulimia. Então, assim, é motivação ou é o É o showbiz vale ali, tudo, né? né? Sim, sim, mas é um vale tudo às vezes, né? Não é bem uma motivação, é um, sei lá, é uma urgência de mudar que Mas ali é só uma pra urgência vender. por causa do programa, É, né? uhum. Mas agora tu falando me lembrou também um pouco a Princesa Diana, quando ela. Até apareceu no The Crown isso já. Uhum. É, que quando foi um comentário bobo do Príncipe Charles sobre ela tá gordinha e ela, meu Deus, nunca Nossa, foi. nunca, E né? dali em diante ela desenvolveu bulimia. A Uhum. gente tá falando de motivação sempre pra coisa boa, mas às vezes uma crítica, uma piscada É. de olho, uma levantada de sobrancelha pode ser a tua motivação pra te machucar, pra te colocar pra baixo, pra te perder Uhum. oportunidades, É aquele né? negócio, motivação nem sempre é pra uma mudança boa, E né? aí a gente entra de novo naquela história do perfeccionismo, que a gente na Uhum. nossa cultura vê como uma coisa muito boa, mas na verdade quando tu faz isso porque existe uma coisa em ti voltada pra fracasso, pra Sim. insuficiência, pra sentimento de culpa, e tu tenta pra não olhar pra isso, tu fica não, mas olha aqui o profissional incrível que eu sou. Não Uhum. teria sido muito melhor se tivessem te tratado bem e te motivado a Aham. querer buscar coisas do que tu ser colocado Sim. pra baixo pra tu buscar coisas? Eu vou trazer os dois conceitos juntos, porque um anda do lado do outro, né? Existe um mindset vencedor. Então, se tu não é um vencedor é porque tu não tem esse mindset, Ai, né? gente, vamos parar com Ou isso. é porque você precisa visualizar sucesso. Que daí é bem o lobo de Wall Street, sabe? Que, tipo, alguns representantes, né? Não precisa nem citar a empresa, porque eu acho que Uhum. existe uma cultura de representante de que, assim, tu tem que vender sucesso pra ter sucesso. É, cultura corporativista, dessa coisa das metas, de te Sim. colocar numa rodinha de hamster e tu achar que tá indo pra algum lugar e tu nunca Uhum. tá. Porque tu chegou Sim. na meta e vamos aumentar a meta. E assim vai, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que esse pensamento corporativista foi piorando ali na década de 70 e as pessoas foram tendo essa pseudo-motivação Uhum. estranha. Mas qual é que foi a frase que tu falou? Que existe um mindset vencedor ou Ah, que sim. você precisa visualizar sucesso pra ter sucesso. De novo, a gente esbarra naquela coisa muito assim, é uma linha muito tênue que separa eu quero coisas boas, vou pensar em coisas Sim, boas. o segredo, né? E eu não posso ficar chateado nunca, eu tenho que ser grato o tempo inteiro, olha tudo que eu... É a linha muito tênue hoje em dia, Uhum. sabe? Eu acho que sim. Por exemplo, o meu avô dizia que... Ele dizia assim, primeiro o dever, depois o prazer. Ele dizia que a melhor coisa pra ele era voltar do trabalho e saber que ia ter uma coisa bacana em casa. Uhum. Ele ia ver um futebol dele, ou ele ia, sei lá, fazer o que ele queria fazer. Isso é uma forma, tipo assim, a mente para o sucesso, né? O Uhum. pensar, mente de um vencedor. Eu poderia dizer que é isso. Agora, mente de um vencedor é o cara que fica buscando bater meta? A mente Sim. de um vencedor, no sentido, eu quero dizer assim, ele tá curtindo fazer as coisas porque vem. Deixa eu me explicar. Eu quero ver. É pensar de um jeito positivo, onde mesmo quando não tá legal, tu faz ser legal. Pode ser que aquela É. atividade agora é chata, mas vai ter uma compensação. Porque a gente funciona Uhum. muito bem com recompensa. A gente acha que dinheiro é a maior compensação, mas na minha opinião, reconhecimento é a maior E era a compensação. próxima. Dinheiro é o melhor motivador. Não sei se é, porque uma hora enche o saco. Ah, Sim. lembra que eu tava fazendo antes uma reflexão de três coisas, né? Dinheiro, status e Aham. reconhecimento. O legal das outras duas coisas, que podem ser preocupantes se tu estiver muito pilhado em ser visto, ser famoso, Uhum. é que o dinheiro é consequência se tu for bom. Sim. E daí o dinheiro não pesa. Eu sempre digo que eu acho que tu pode tentar ver as coisas de dois jeitos. Ou tu consegue trabalhar no que tu gosta, e o dinheiro é consequência, Uhum. ou talvez tu não trabalhe no que tu gosta. Mas o dinheiro que tu ganha te serve pra fazer coisas que você gosta. Sim. E aí isso pode ser a tua motivação. Ah, não Uhum. posso não gostar de estar aqui, mas no final do mês eu vou viajar. Mas eu vou comprar o que eu queria. Mas eu vou sempre vendo o silver lining, assim, né? Aham. Eu acho que essa é uma motivação de vencedor, se tu me E eu perguntar. acho legal que a gente entrou em outros dois conceitos que eu ia jogar mais pra frente, mas vamos falar agora. Tu falasse ali do teu avô, você deve se recompensar pra se manter motivado. Claro. Mas eu acho que tem que cuidar um pouco com a recompensa Sim, mas também, por né? exemplo, que nem tu falou da maratona de Britney. Aham. Ela ter visto que tava perdendo peso é uma recompensa. Ela Sim. tá vendo que tá tendo resultado o esforço que ela tá fazendo é uma recompensa. Uhum. Só que daí eu tenho até aquela frase que tava circulando na internet esses dias, né? A frase eu mereço ou acaba com ganho de peso, ou alcoolismo, ou dívidas. Exatamente. Então, é que esse eu mereço, esse tipo de eu mereço aí que tu tá falando é meio que uma forma de hipercompensar, né? Sim. Tipo, eu não Uhum. quero.
eu vou comer É que agora daqui a pouco tu merece por qualquer coisinha. Tipo, Mas aí não eu é só entreguei, isso. eu entreguei uma tarefa, eu mereço meia hora de É que descanso, eu acho que, sabe? na verdade, quando a gente coloca esses eu mereço comida, bebida e Uhum. tal, eu quero só me aliviar daquilo que tá chato, que tá ruim, que tá me Sim. incomodando. O problema é, são 5, 10 minutos que tu vai ficar aliviado e uma tarde, um dia inteiro se arrependendo porque comeu o que não devia, Uhum. tava indo tão bem numa dieta, ou que Gastou com o gastou que o que não não precisava. E precisava. as pessoas não querem fazer esse processo de pensar. Tanto que tem uma galera que tu pergunta se a pessoa, por exemplo, ela quer perder peso, né? Uhum. Aí tu pergunta, mas tu te pesa? Não, não, eu não quero ver. Vou ver na É, roupa. aquela galera que vive com problema financeiro e tal, mas não gosta de ver o saldo da conta. Ou a galera que sempre tem Não vê medo a de fatura doença e do... nunca faz um exame. É, também. Sabe? Tipo Uhum. assim, tu não quer ver uma coisa pra ter a motivação de mudar, porque assim tá ruim, mas assim eu conheço. Uhum. Né? Eu gosto de viver nessa ilusão de que tá tudo bem mesmo eu tendo medo. E tu para, pô, mas tu gosta de viver nesse desconforto? O desconforto tu conhece, né? Uhum. E outra frase, né? Trabalhe com o que você ama e não precisará trabalhar um dia sequer. Trabalhe com o que você ama 80 horas por semana e você vai odiar pra sempre o que você amava, né? Eu acho que a galera tem essa idealização de que, tu tem que amar tudo que tu faz o tempo inteiro, e daí ali vem a frustração, porque às vezes tu se preparou para aquilo, tu é bom naquilo, tal, mas aquilo ali não é a fonte da tua felicidade. Até porque acho que nem deveria ser, tu tem que ter várias. Mas é que eu acho também, voltando um pouco naquele ponto de faça o que você sonha, dos nossos Aham. pais, também tem essa romantização que todo mundo sabe o que quer fazer. E Todo todo mundo tem e, uma vocação. e tu vai fazer aquilo pro resto da E tu vida. vai fazer exato, né? E eu acho que isso atrapalha muito. Porque daí, quando isso não acontece, tu entra em parafuso. O que que aconteceu com... Não é assim na minha fantasia E, que aí acontece. é exato, e a tua motivação pode ser o contrário, me fechar para as coisas ao invés de conhecer coisas, Uhum. né? Não experimentar, porque eu fico achando que eu tinha que saber. E aí Uhum. eu não tenho motivação para procurar, eu tenho motivação para me esconder do que aquilo que eu não tô entendendo, né? Acho que quanto mais novas as gerações, mais dificuldades eles têm. Porque eles têm essa ideia de que eles vão saber, eles vão entrar na faculdade e vai ser como eles queriam, eles vão Uhum. sair ganhando 10 mil reais, e não acontece, e daí eles travam. Eles têm Sim. dificuldade, E daí tudo é talvez. ruim? E agora, pensei naquilo que tu falou, talvez isso seja um dos primeiros sinais da falta de criatividade também, né? Que chega lá, só tem uma alternativa. Se não der Uhum. certo, Sim. acabou. Uhum. É, outra que vários filmes e várias histórias de superação que a gente citou ali no começo trabalham. A dificuldade é a melhor motivação. Parece que tu só merece algo se tu passou muito perrengue pra conseguir aquilo. O primeiro filme que me vem à mente é A Procura da Felicidade, do Will Smith, que é muito triste. Ele é um. Como é que é? É um tear bait, assim. Ele é um caça-lágrimas. É uma história real Tear tal. jerking, né? Sim, É, mas eu entendi. eles fazem todas as voltas pra fazer o público chorar e ver, nossa, que história linda do pai que cuidou sozinho do filho, porque, né, a gente vai ter um episódio sobre isso, mas porque quando é o homem cuidando da criança, nossa, Arrasou. que É cara, verdade. que homão da Incrível. porra, que homão da Aham. porra. Né? E daí, porque ele dormiu na rua e não sei mais o que e tal. Cara, eu acho massa quem consegue, Uhum. quem realmente consegue. Mas daí parece que tu vende um negócio que só tem valor se for assim. Mas isso até nas histórias românticas. Lembra quando a gente falou de filmes românticos? Parece que Sim, o tem que amor é ter amador, treta. né? Tem que Uhum. ter treta, tem que ser difícil, tem que ter briga, tem que ter. Não tem que Mas ter. tem um ponto, né? Os melhores álbuns da Adele são quando ela tá mal. Quando a Adele feliz. Eu acho que qualquer artista que quando tá mal produz muito É bem. que eu acho que as pessoas sabem se relacionar melhor com a dor de outra pessoa do que com a alegria dela. Tu não É que eu acho acha? que a alegria, entre aspas, a gente também é educado pra isso. A alegria é chata, né? É, Tá uhum. tudo bem. Tá tudo Vou falar o bem. quê? Agora, Uhum. quando tá mal, tu tem uma Superação, história pra contar, né? É. E aí, a parte da dor também é interessante. A gente procura, como é desconfortável, a gente precisa muito ter parâmetros pra. Só eu sinto isso? É só comigo? E aí, quando tu Sim. ouve uma música, tu pensa, meu, esse álbum novo da Olivia Rodrigo. Meu Tá Deus, fazendo muito. Eu nunca ouvi, mas a tá, menina tá tem fazendo muito 17 sucesso. anos, não, 18 anos. Meu, ouve, é muito interessante. Ela coloca a traição do menino e tal, coisa, de um jeito. Meu, ela é muito eloquente. Tu escuta, tu pensa, eu já passei por isso. Aham. Exatamente assim que eu me senti. A única. Não, pode E a continuar. Guria tem 18 anos e a Adele agora vai Aham. fazer 30. Ou seja, é uma história que É. rende pra E a sempre. Adele vai. Sei, a Adele é uma história que deu certo, porque agora, além de ter Grammys, né, e dinheiros, e casamento, filho já, né, terminou, enfim,
agora ela tá cuidando da própria saúde, ela tá numa vibe diferente, Que decepcionou né? muita gente, né? Mas aí é que Porque tá, ela deixa era a ela ser motivação. feliz, cara. Então, concordo? Mas pra muitas pessoas ela era a motivação do orgulho gordo. Mas Olha daí só, ela se mas daí bancando. ela tem que ficar sempre assim por causa dos outros, né? Exatamente, Não concordo. tem no Sex and the City, óbvio, né? Que quando a Carrie vai se mudar pra Paris, grande erro, né? Huge mistake, enfim. Mas que daí que a Miranda fica falando que não é pra ela ir, não sei mais o que ela não vai ser feliz, blá 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 blá. Daí ela falou, eu não posso ficar em Nova York e ficar solteira pra você se sentir bem. E é mais ou menos isso, Mas essa né? frase tem vários problemas, né? Sim, sim. Eu não posso ficar em Nova York pra ficar solteira. Não, é porque ela iria se mudar com um namorado lá, que era boy lixo total, que a gente sabe, sei. né, com o russo. E daí, tipo, eu não posso ficar aqui e ficar solteira, enfim, porque tu quer. Ah, sim, É aquele concordo. negócio, eu tenho que fazer. Ela não sabia, mas eu tenho que fazer meus próprios erros. Sim, sim, E sim. fez. Sim, exato. Eu acho que a motivação é uma coisa engraçada porque ela é de acordo com o teu filtro, né? Tipo, pra algumas pessoas, sei lá, cair a ficha que tem que emagrecer, um belo dia, tu ouve histórias dessas de vez em quando. Ah, um belo dia eu descobri que eu não queria mais fumar. Parei. Sim. Uhum. Né? Um belo dia eu descobri que eu quero correr. E eu amo correr. Tem essas motivações que vêm, sei lá, uma hora tu pensa, cansei desse estilo de vida. Sim. Uma vez eu já soube de uma história de alguém que tinha obesidade e tal, né? E que se tocou o dia que não conseguiu amarrar o próprio cadarço. Às vezes tu tem uma chavezinha assim que, poxa, se eu não consigo fazer isso. No Quilos Mortais tem assim, eu não consigo brincar no parque com os meus E tem filhos. coisa. Exato. O cara não consegue levantar da cama. É. Só que olha a diferença. O cara que amarrou o cadarço e pensou que tem uma coisa errada. E o cara que amarra o cadarço tem que. Nossa, Alguém tá tem que tudo amarrar errado. pra mim. Que droga, vou lá comer mais um negócio. Entende? É Sim. de que ângulo que você tá olhando, né? E daí que tá, a motivação surge ou não surge, né? Enfim. Voltando um pouco pra questão corporativa que a gente falou. Desculpa. Ali quando a gente falou da dificuldade, né? Da dificuldade de motivação. Entra um pouco no negócio do trabalho também. Um filme que eu queria citar, Whiplash. Parece Do que baterista, né? do baterista. Que pra ele ser muito bom, tal, nunca tava bom o suficiente pro professor dele. Aquele negócio meio Diabo Veste Prada, assim, sabe? E que parece que tu tem que ter um carrasco e é ali que tu vai encontrar a tua verdadeira motivação pra provar que aquela pessoa tava errada. Mas tem vários filmes assim, né? Na minha cabeça vem umas imagens, eu não consigo lembrar, assim, mas da pessoa ter que provar pra. Assim, finalmente, agora você vai me aceitar, agora Sim. você quer o meu amor. Agora... O Eutônia tem um pouco Sim, disso, né? total. De ela ser a patinadora porque a mãe ficava o tempo inteiro dizendo que tá levando, então tem que ser, então não sei o quê. Acho que tem vários filmes que mostram essa. Aliás, maior rede social que a gente tem saiu de uma motivação tóxica, né? Que era basicamente o Mark Zuckerberg querendo saber se a ex-namorada dele tava pegando alguém. Exatamente. Não foi só isso, né? Foi mais também ou menos. ele tava com dor de cotovelo e botou Sim. lá pra ficar comparando as mulheres bonitas dos Sim. campi da faculdade, Aham. né? Tá, Sim. inclusive pra quem não assistiu a rede social, A rede social eu acho o filme fala bem mais ou menos disso. bem sombrio, até por Sim. causa da trilha sonora, né, do E eu Trent acho que Reznor. é um filme que envelheceu até um pouco mal, porque depois de todos os escândalos que deu com o Facebook de falta de privacidade, coisa assim, porque querendo ou não, o filme coloca o Mark Zuckerberg como um gênio. Incompreendido. E a gente sabe que o cara foi sacana com Uma um monte galera. de gente. com uma Não galera. que os irmãos Winklevoss lá também não fossem dois sacanas que inventaram o Bitcoin, né? Sim, sim. Que são os que criam uma sociedade no Que são no os Facebook. remadores? São Que os são remadores, Armie Hammer, que já é isso, outro problema. Que já é outro problema, exato. Mas eu acho que ali mostra toda uma característica muito tóxica, muito masculina, muito tipo como medição de pinto, assim, né? Sim. Quem que é o que faz mais, que faz melhor, que faz não sei o quê. Tem o cara do Justin Timberlake, né? Ele é do Napster, não é? Também Do Napster. Cara, quando eu vi ele e eu vi o cara do Napster entrando na história, eu falei... Meu, isso. Aí, quando aconteceu, agora vai ficar bom esse filme. Quando eu pensei, eu falei, meu. E realmente, e a motivação, eu acho que em parte, de acordo com o filme, a motivação do Zuckerberg foi o Sean dar bola pra ele. Sim. Ele Né? querer ser visto Querer como ser um visto, gênio da exato. informática. Exatamente. Às vezes, e é engraçado, né? Eu acho que quando a motivação vem... Ele tratava o criador do Napster como um modelo, sendo que o cara Sim. era mega fracassado, já tinha um monte de problema. Tava fazendo um monte de coisa errada, um monte de né? coisa Ilegal, errada, tal. ilegal. E ele botou o cara num pedestal, assim. Bom, o Facebook já começou com as motivações erradas e tamo onde tamo, né? Exato. Pois é. Com o nosso segundo perfil no Instagram, porque o primeiro
nunca mais. Sim, é verdade. Mas agora outro filme que, querendo ou não, tem uma motivação meio que de vingança, ou de olha onde eu cheguei e tal, mas que a gente ama, é Legalmente Loira. Ai, sim, mas eu acho que é colocado de um jeito. Porque eu não acho que no final, eu acho que ela descobre bem rápido que ela tá fazendo isso por ela. Sim, aham, e que ela é boa naquilo, que e que ela é ela boa. gosta É, daquilo. exatamente. Ela não ficou o filme inteiro só pra impressionar o Warner, até porque não demorou muito pra ela ver que o Warner era um babaca. É, mas acho que pra todo mundo, né? Foi rápido ele entender que ele era um babaca. Sim, tô tentando lembrar, vem na minha cabeça assim, um flash outro de filmes onde, sei lá, tu prova pra um pai ou pra uma mãe, Uhum. né, que tu é melhor do que aquilo ali, ou. Enfim, é uma pena que a gente romantize problemas de infância como Aham. Tipo, motivação. moldou meu caráter, né? Exato. Definitivamente não deveria ser isso. E eu acho que muita gente que tá escutando a gente talvez possa fazer essa reflexão. A diferença de uma vozinha autocrítica que tá ali pra te ajudar e de uma vozinha autocrítica que tá ali te punindo e te colocando pra baixo pra te fazer mais. É. E aí tu não consegue nem saber o quão bom tu realmente já é. Sim, exatamente. Porque de certa forma tu nunca é E é suficiente, aquela né? história, né, Lu? Ah, porque se eu tivesse feito mais. Ah, porque se eu tivesse dado o melhor de si. Tu deu. Essa é a verdade. Tu deu. Se tu pudesse dar mais, tu teria dado. Sim. Pronto. Naquele momento era o que dava pra fazer. Por que a gente não normaliza o era o que deu pra fazer? Num bom sentido, não tipo diante das circunstâncias, né? Exato. É, também só não pode se apoiar nisso e usar de desculpa pra Então, tudo. por isso que eu falei, diante do contexto, no fine sentido line, assim, trabalha essa coisa de compaixão. Não, eu fiz exatamente o que dava pra fazer naquela hora. Aham. Não, e agora voltando pro mundo corporativo que eu queria falar, que daí são duas ideias antagônicas. Uma, que a motivação precisa vir de dentro do funcionário o tempo inteiro. Tanto é que tem empresas que colocam em vaga de empresa, de emprego Precisa assim, ser motivado. estamos procurando profissionais altamente motivados. Eu vejo isso e eu já fico com preguiça, né? Ou as empresas é que precisam motivar os seus colaboradores, daí volta a ideia da mesa de ping-pong, do videogame, coisa assim. Eu acho que é um toma lá da cá, né? Na verdade. Não pode jogar tudo assim, ah, não, porque essa empresa não me incentiva, não me motiva, não me. E tem empresas, às vezes, de outro lado altamente. também. E tem empresas, eu já ouvi histórias de empresas que são bastante motivadoras, mas o cara tá lá só pra ganhar o dele e ir embora. Sim. Então, é o perfil do cara. Ele não tá ali pra ser motivado, ele tá ali pra fazer o trabalho dele pra casa. E ele também vai ter o seu valor, dependendo da empresa. É bom ter pessoas que só querem fazer o trabalho e vazar. Sim. Elas não precisam. Isso que eu acho Ninguém engraçado. ganha adicional de amizade, gente. Países latino-americanos têm um gasto muito alto com o gerenciamento de conflito porque as pessoas costumam ter essa expectativa de fazer amizade. Sim. Eu acho engraçado, por exemplo, quando eu vi The Office a primeira vez, eu estranhei porque eles trabalhavam supostamente há muito tempo juntos, mas eles não tinham uma relação de amizade. Bateu o cartão, a gente foi embora. Sim. Eles não tinham Tanto uma é proximidade. que quando tem festinha fora do horário e tal, tem aquelas situações constrangedoras de que, convidei todo mundo, menos o chefe, porque Sim, é tem estranho, bem eu quero no que o pessoal começo. se sinta à vontade. Isso, bem no começo, no episódio que o Jim dá uma festa. E mais tarde, lá pela sexta temporada, aquele episódio do Happy Hour, que o Oscar quer muito marcar um Happy Hour pra ficar com o cara que trabalha no sim. depósito. O trabalho que foi aquilo, pra ele criar a situação do Happy Hour, ele parecia que tinha medo de chegar perto, sabe? Ou, por exemplo, quando eles apareciam naquele Poor Richards, que era um boteco, que era perto do trabalho. Mas era uma situação muito específica. Coisa que eu acho que nós, brasileiros, a gente tem uma tendência, mesmo que não perceba, de achar que o trabalho é a extensão da tua casa. Sim, a extensão da tua família, Eu já ouvi pessoas no consultório me dizendo que elas detestam o trabalho, mas elas não querem ir embora pelas pessoas. E daí eu penso... Vamos pensar, a gente tem que pensar isso mais friamente. Assim como acontece o contrário, às vezes tu adora o que tu faz, só que as pessoas que trabalham contigo são um pé no saco. E aí a gente se perde, porque daí tu confunde a tua motivação, tu tá lá, por quê? Eu acho que tem um lado que sim, se a empresa te quer, cada vez mais eles vão ter que te tratar não como insubstituível, mas assim, como um talento que vale a pena ficar. Exato. Né? Eu acho que assim, é questão de incentivo e reconhecimento, mas motivação. Mas o reconhecimento pode ser motivador. Sim, exato. Né? Mas daí é o valor que tu vai dar, tu como funcionário vai dar para aquilo ali. A recompensa é uma motivação. Eu acho que porque o movimento que tá rolando em todas as empresas, a empresa ela vai se sentir na obrigação de criar um ambiente atrativo para esse funcionário. Sim. De dinheiro, de espaço e de reconhecimento, que eu acho que deve ser uma das coisas que as pessoas mais reclamam, reconhecimento e salário. Sim. Porque eu tenho pacientes que são muito bons e me falam muito frustrados. Eu adoro trabalhar lá, eu adoro, o salário é bom, mas eu tô de saco cheio de estar nível júnior. Tô de saco cheio de estar fazendo serviço de outras pessoas e não ser reconhecido por isso. Então... e tem muitas empresas, porque se a gente for ver, assim, empresas grandes com possibilidades reais de ascensão lá dentro...
são poucas no Sim. Brasil. A maioria são empresas pequenas que vai ter uma estrutura um pouquinho mais linear, porque são, sei lá, 5, 6 funcionários. E daí como é que tu vai motivar se tu não tem se tu não consegue desenvolver um plano de É, carreira, porque tu precisa que todo mundo faça um pouco de tudo, né? exato. Então daí realmente vem o desafio E de também acho que assim, recompensar de outra E forma. também acho que assim, né? Aí vem muito da tua. Uma das teorias para motivação é aquela pirâmide das necessidades de Maslow, Uhum, né? sim. Que mais pro final eles colocaram uma coisa meio que relacionada à espiritualidade também dentro da pirâmide, uma renovação. É uma das teorias, né? Uhum, Eu acho que se tu tem claro o que que tu quer, tu te conhece, tu sabe o que que tu precisa, né, e tal. Eu nem falo de saber a tua profissão, mas, por uhum, exemplo, por que eu quero ganhar dinheiro? Se eu uhum, acho que eu valho o tanto que eu valho e tal, eu acho que fica mais fácil pra tu se sentir motivado. Porque daí tu uhum, tem um norte. E se sim. tu tem um norte, tu quer chegar lá. E quando eu falo norte, norte é um ponto que é eterno, Sim. tu não chega. Uhum, Mas uhum, a graça tá em caminhar pra aquela direção. E eu acho que a uhum. gente esquece disso. Só que só vai ter graça se tu estabelecer um norte. Sim. E daí a questão de tu manter o caminho até o norte, eu acho que entra num. Não, tu pode até mudar, mas ter um Não, não, início, não. né? Uhum. Mas daí a questão ali de que tu falasse das pessoas que, um dia eu comecei a correr e tal, isso me lembrou Forrest Gump. Assim. E isso me leva ao que eu acho que talvez conclua o que. Tudo que a gente está debatendo aqui de mitos e verdades sobre motivação é a questão da persistência, né? As pessoas acham que motivação é só aquele estalo, mas elas esquecem que a persistência faz parte do processo. Isso me lembra do. Você já viu aquele filme Livre? Tem o Sei. livro também da Cheryl Uhum. Strayed. É mais ou menos isso. Ela inventou que um dia assim, não, eu vou fazer a trilha lá. Beleza, ela estava motivada para aquilo ali, ela ia fazer isso, que ela queria passar sozinha, ela queria passar um processo, não sei mais o quê. Só que daí tem o lance, a mochila pesada, o tênis começou a ficar desconfortável, tal. Ela teve todos os motivos para desistir, mas ela encontrou alguma coisa ali que manteve. É, o comer, rezar e amar, no jeito mais light, tem isso também, né? É, Dessa coisa de uhum, estabelecer que eu quero fazer uma jornada e que sim, eu quero. E às vezes a motivação não tá muito clara no começo, mas ela pode ficar ao longo do tempo, né? uhum, Eu acho que. Eu acho assim, a persistência, na verdade, a gente não fala muito disso, mas a persistência é um comportamento aprendido e a gente aprende sim, nos primeiros anos de vida, com os nossos cuidadores, dizendo, tenta mais um pouco. Às vezes uhum, tem uns vídeos bonitinhos de criança, tipo, tentando, fazendo arte marcial, e elas erram, erram, e o professor fica lá, uhum, mais um pouco, e quando ela consegue, ele vai lá dar um abraço e tal. Deveriam ter feito isso mais com a gente. A sim, persistência é uma habilidade a ser treinada, não é uma predisposição sim, genética. Então, geralmente quem tem dificuldade com persistência teve essa falha de ser incentivado, de ter tido, ensinado a ter autonomia, a confiar no seu uhum, instinto, a testar, a experimentar, a ter paciência quando não rola na hora que quer. Muitos de nós, a maioria, não uhum, teve isso. E alguns sim. até conseguem na idade adulta encontrar uma forma de lidar melhor com isso e vão aprendendo com as suas experiências. Mas é mais difícil do que É. se de Até pequeno tu porque a gente aprende. aprende, a nossa capacidade de aprendizado quando tá adulto é um pouco pior, né? Vindo de alguém que aprendeu a nadar depois dos 30. Arrasou? Mas não é que eu acho que não é um pouco pior, é que eu acho que a gente vai ficando mais com mais medo, mais Uhum, cauteloso. A pode gente ser. tem uma bagagem que vai interferindo. Quando tu tem 7, 8 anos, tu pula na piscina e tu nem sabe se vai se afogar ou Sim, não. uhum. Agora, quando tu tem 30, A gente tu tem já, medo? a gente tem mais noção de consequências, né? De tudo que pode dar errado. Exatamente. Enfim, Carol, e aí? Pra onde que a gente busca motivação, ou inspiração, ou persistência? Bom, persistência já falou que é aprendizado. Então, como eu falei, né, tem dois tipos de motivação. Extrínseca, que é através de modelos, através de experiência que você viveu, através de relato, através de livro, enfim, coisas de Uhum, fora que podem te incentivar. E intrínseca, que veio algo de dentro, um belo dia eu resolvi uhum, mudar, né, aquela coisa. Coisas que você pode fazer para tentar ter a motivação. Existe um negócio muito legal que é aquele mapa visual. Tu fazer uma colagem, ou fazer um desenho, ou fazer de coisas que você quer, e você ter isso em lugares que você o veja. Homer com as fotos da Maggie no Tipo, trabalho. do it for her, exato. Isso aí, tipo isso. Tu ter anotado o que que tu quer e de vez em quando tu lê sobre. Uhum. Tu te recompensar ao fim de uma tarefa que não é legal. Mas cuidado, não é uma É, recompensa que sabota, né? Aquela tipo, agora eu vou comer o bolo que eu quero e depois tu fica mal. Não é uma recompensa que te causa culpa depois. É uma exato. recompensa, né? Prestar atenção no que tu tá escolhendo fazer, porque é um processo, não é papum. Uhum. E acho que reconhecer, ser realista. Que vai ter dias que, por exemplo, uma dieta, vai ter dias que vai ser mais difícil, vai ter dias que vai ser mais Vai fácil. ter dia que tu fez tudo certinho e tu ainda vai ganhar meio quilo. Exatamente, vai ter dias que tu não vai estar afim de fazer certinho. E Uhum. ok também. Eu Uhum. acho que é preciso ser realista
com as suas coisas, né? Muitas pessoas têm essa motivação, eu quero nadar. Assim que fez a inscrição na academia, nadou 2 dias, eu acho que passou. Mas entende por que passou? Passou porque era uma curiosidade? Passou porque foi difícil, daí tu não quer mais brincar? Sim. Passou porque aconteceu uma coisa específica lá? Passou porque é o meu modus operandi? Eu quero muito, depois eu não quero mais? Será que eu sei lidar com o tempo que as coisas... Acho que vale. E por último, que eu sempre vou recomendar, terapia pra se conhecer, né? Isso aí. Então, Carol, motive as pessoas a te encontrarem nas redes sociais. Vou motivá-los a me procurar no Instagram, @CarolineBruning. Lá também tem um Linktree para as minhas coisas que estão no YouTube e tal. E de vez em quando rolam lives no Instagram, então aparece lá. Sex and the Flix está no Instagram, no @podcastsatf, porque como quem já acompanha a gente há mais tempo já sabe, não é o mesmo nome, porque, né, o Mark Zuckerberg ainda tem problemas com a gente. Mas é isso aí, pode ouvir a gente também no Spotify, no YouTube, no Anchor, no Google Podcasts. Menos no Deezer. Menos no Deezer, isso Todo aí. lugar menos no Deezer. Exatamente. É isso aí, a gente fica por aqui, motivadas para voltar semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!